pessoal, eu sou a professora Fabíola Soares e a ideia hoje da gente aqui é trabalhar alguns textos aí que caíram nas provas passadas, tanto do Colégio Naval quanto da EPICAR, tá? E a proposta é fazer pelo menos algum trabalho aí diferencial daquilo que vocês já estão acostumados a ver, a assistir, né, a variados vídeos aí. Então a proposta é realmente trazer aí um trabalho bacana, novo, apesar de as questões serem já conhecidas aí por muitos. Então vamos lá? Primeira coisa interessante para a gente poder observar é que muito se fala sobre interpretação e compreensão textual. E aí a gente trabalha com esses dois conceitos de interpretação e compreensão textual como se fossem a mesma coisa. E aí é interessante a gente perceber aqui, por isso eu trouxe aí, né, nesse primeiro momento, para a gente saber diferenciar o que é uma interpretação, né, de um determinado texto e o que é uma compreensão de um determinado texto, e perceber que em muitos enunciados, né, das questões de provas que a gente for, né, se submeter, a gente vai poder notar que logo no enunciado a gente já percebe se se trata de uma questão de interpretação ou se se trata de uma questão de compreensão. Então vamos avaliar aí rapidinho a diferença do que é uma interpretação textual e do que é uma compreensão textual. Olha o que eu trouxe aí para vocês. Interpretar significa estabelecer relações a partir do que vem apresentado no texto. Em outras palavras, significa entender as entrelinhas, os implícitos com base nas ideias do autor. Professora, como assim? Entender os implícitos, né, no que vem ali com as ideias do autor. O autor, ele sempre não passa a ideia dele de uma forma clara e objetiva? Por que eu preciso entender o que está ali nas entrelinhas? Nem sempre o enunciado da questão vai te trazer ou vai te levar para a questão de um copiou-colou. Como se fosse, por exemplo, um texto em que havia uma floresta encantada onde duas pessoas moravam. E aí a pergunta é, quantas pessoas moravam? E a gente tira lá do texto, não copiou, colou. Duas pessoas moravam na floresta encantada. A ideia não é essa. A ideia da interpretação o autor sim, ele tem uma intencionalidade. Qualquer autor, ele tem uma ideia, né, a ser passada naquele texto dele, e aí essa ideia ela pode vir de uma maneira explícita ou ela pode vir ali entre linhas de uma maneira implícita. E aí a gente tem isso na interpretação textual. A interpretação consiste em a gente observar aquilo que não está explicitamente no texto, mas que dá pra gente observar qual é a intencionalidade daquele autor. Diferentemente do que acontece, por exemplo, na compreensão textual. Compreender um texto é decodificá-lo, ou seja, são as ideias explícitas presentes nele a partir de uma análise extremamente objetiva. Fabíola, como assim? Não tem a historinha da floresta encantada onde duas pessoas moravam? E aí aquela perguntinha, quantas pessoas moravam na floresta encantada? Duas, como está lá mesmo escrito no texto? Essa é a ideia da compreensão. Ou seja, qual é a nossa tendência, né, e a nossa vontade do que caia realmente em concursos? Uma questão voltada para a interpretação, em que eu leio os implícitos daquilo que o autor quer dizer, ou uma questão de compreensão em que claramente eu observo o texto e aí eu já vou para a questão sabendo que a informação que eu quero naquela questão está ali, muito clara e explícita no texto. Ou seja, a gente vai realmente querer que a questão esteja explícita, né, para a gente não ter trabalho. Mas os concursos, sabendo disso, dessas situações aí, desses diferentes conceitos, eles ficam mesclando entre questões de interpretação e questões de compreensão. Ao longo da resolução das questões, eu vou chamando a atenção sempre para isso, para vocês irem acompanhando comigo o processo. E tá aí a situação, de repente, diferente, da qual vocês não sabiam, né? De interessante para a gente poder começar a observar essas questões aí de interpretação e compreensão sob essa ótica. Vamos lá, então. Enunciados comuns a partir dos conceitos de
compreensão e interpretação. O que eu coloquei aqui para vocês, né, de um lado e de outro? Eu trouxe aqui como é que a gente vai encontrar nas nossas provas um tipo de enunciado que vai me colocar numa questão de interpretação e um tipo de enunciado que vai me colocar numa questão de compreensão. E aí, o que vem perguntando numa questão de compreensão textual? Segundo texto. O que significa segundo texto? Como está escrito lá no texto. Segundo texto, o autor quer dizer... E a gente vai lá no texto, observa num primeiro parágrafo, no último parágrafo e observa ali o que o autor ele quis dizer. Outra possibilidade também de enunciados que nos colocarão em questões de compreensão textual. A respeito do texto, outra. De acordo com o autor, outra. O texto informa que... Ou seja, eu tenho aqui, segundo o texto, a respeito do texto, de acordo com o autor, o texto informa que... Questões aí de compreensão, em que eu vou, recapitulando lá o que eu falei agora, em que eu vou somente avaliar o texto, verificar o que está escrito ali explicitamente, copiou, colou, respondeu, marcou, me aprovei, me classifiquei, tô dentro daquilo que eu queria, dentro daquele concurso que eu tanto almejava. Agora, as questões de interpretação, elas também não são difíceis não, mas elas geram aí um pouquinho de um trabalho maior, já que ela não vem explícita, ela vem ali implícita. E quais são os enunciados, Fabíola, desse tipo de questão? Infere-se do texto que... Quem nunca, gente, fez uma questão em que a gente começava com infere-se do texto que... E aí, o que significa infere-se? A ideia pode-se compreender do texto que... Então, inferir-se depreender, tirar ali daquelas entrelinhas. Deduz-se do texto que... Ah, Fabíola, se é para eu deduzir, então eu vou deduzir o que eu quiser. A gente sabe que existem muitas histórias de que tem a ideia do autor e que tem a ideia do leitor. Só que a gente sabe que se tivesse uma ideia do autor e uma ideia do leitor, tipos de questões como essas nunca cairiam em concurso. Porque se eu tenho a minha ideia, eu de repente não vou achar nas minhas 4 ou 5 alternativas a minha ideia. Então assim, esqueçam isso. Em uma prova em que eu vou interpretar, em que eu vou compreender o que mais interessa, o que o autor disse, tá? Conclui-se que também é um tipo de enunciado aí para uma questão de interpretação e pode-se depreender que é mesmo juízo de valor do infere-se que. Se vocês observarem ao longo da resolução das questões, a gente vai chegar a estes tipos de enunciados, só para poder provar para vocês aquilo que eu estou tentando aí querer dizer. E é interessantíssimo quando a gente tem a prova nas nossas mãos, do tipo, caramba, olha, eu já sei aqui se é uma questão de interpretação, se é uma questão de compreensão, pelo enunciado. Quando eu observar que eu estou diante de a respeito do texto, eu já vou saber que é uma questão de compreensão. Agora, se eu observar que tem um infere-se, um pode-se concluir a partir do texto, aí eu já sei que eu estou diante de uma questão de interpretação textual. Então vamos lá agora, irmos para a prática. O que vai acontecer aqui? Os textos da prova da EPICAR, né, em que a prova da EPICAR ela trabalha sempre com 2 a 4 textos, mais ou menos, ao contrário do Colégio Naval, que geralmente trabalha aí com 1 ou 2 textos, né? A prova da EPICAR, ela possui textos mais extensos e a gente vai, a ideia aqui é ficar alternando entre questões, né, voltadas para a EPICAR e logo depois questões para o Colégio Naval. E aí, nessa questão de ter muitos textos, esses textos, eles possuem uma grande extensão. Então, pode ser
ser que agora você aí não consiga ler e acompanhar a leitura comigo do texto por meio do vídeo. Então prepara teu PDF aí, se você tiver como imprimir ali a folhinha, né, que você recebeu o material, imprime a folhinha, anota, vai fazendo as observações aí ao longo da resolução da questão, que vai ser bacana, vai ficar maravilhoso mais ainda, tá bom? Então eu vou lendo, você vai me acompanhando aí da tua folha, vai me acompanhando aí do teu texto, porque realmente nos textos aqui, alguns a gente conseguiu colocar aí na tela de forma que vocês conseguissem visualizar, mas em outros, né, como o eixo aqui, por exemplo, infelizmente a gente não conseguiu. Então vamos lá. Primeiro texto aí da EPK, cujo título é O Fundo do Baú. A ideia é lermos sempre, né, o que a gente costuma observar é que os professores, no momento que vão resolver esse tipo de questão, eles falam sempre o quê? Nós, né, falamos sempre o quê? Façam o seguinte, leiam primeiro as questões, que aí você já tem uma ideia, né, daquilo que mais ou menos o texto está falando, dá uma olhadinha ali naquela bibliografia para poder saber de onde, né, e quem escreveu o texto, de onde é o texto, e logo depois você vai para o texto, porque aí você faz geralmente uma leitura só, e aí a gente não perde tempo lendo o texto, indo para a questão e volta no texto. Então assim, a ideia inicial é que vocês realmente façam isso, leiam primeiro as questões para depois a gente voltar no texto. Só que aqui a gente vai traçar um pouquinho aí diferente. A gente vai ler o texto e logo depois a gente vai seguindo nas questões sem voltar no texto, né? Porque aí o texto vai estar bem fixado. Então vamos lá?